Agora eu vou explicar as fórmulas para vocês, tá? Eu vou explicar fórmulas bem simples. Fórmulas que correspondem às operações aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Primeira fórmula, fórmula da soma. Na célula D9, eu vou colocar aqui o sinal de igual. Lembrem-se, toda fórmula se inicia com o sinal de igual. Então, clicou aqui para aparecer o sinal de igual. Agora você vai iniciar, tá? O nome da fórmula, certo? Eu não vou colocar toda a palavra aqui não. Já que a gente quer fazer a fórmula soma, então eu vou colocar as iniciais SOM, tá? Percebe-se que abriu-se um menu de contexto contendo diversas fórmulas que se iniciam, tá? Correspondentes a nomes que se iniciam aí com as iniciais SOM, tá certo? Não vou completar a palavra, simplesmente vou apertar a tecla Tab. Essa tecla é aquela que apresenta um ícone, tá? Que contém aí as setas que apontam para lados opostos. Aí eu fiz com que toda palavra da fórmula se completasse e logo em seguida apareceu um parênteses. Dentro desse parênteses, eu poderei aqui colocar um intervalo que vai aparecer assim: valor de célula inicial, 2 pontos, e valor de célula final, tá ok? Então, eu vou até os meus valores, mantenho pressionado, tá, o botão esquerdo do mouse, e aí você perceberá um contorno de célula tracejado. Mantenha pressionado esse botão esquerdo e no processo de arrasta e solta, vai descendo, até chegar à célula final, dentre as células contendo valores. Chegou até o final, não precisa nem fechar o parênteses a fim de que aconteça a operação. Você simplesmente apertará a tecla Enter e aí você terá, por exemplo, um total que corresponderá a uma receita de uma empresa, tá? Então, essa é uma das maneiras de fazer o uso da fórmula soma. Agora, eu vou explicar para você como fazer uma subtração. Diferente da fórmula soma, aqui a gente não vai iniciar a operação com as iniciais de subtração, porque não existe isso aqui no Excel. Então, você vai iniciar apertando a tecla igual, tá? Lembre-se, toda fórmula inicia-se com a fórmula igual. Você vai clicar naquela célula que contenha um valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui valor 2000 da célula C4. E agora você vai usar o operador da subtração, sinal de menos. Então, clicou aqui na tecla com sinal de menos. E agora você vai, com o ponteiro do mouse, até aquela célula com o valor desejável, a fim de você fazer a subtração. Eu vou aqui na célula C4 que contém o valor 1500. Tá lá, tá? Na célula D10, a referência à célula, no caso D3. Apertou a tecla Enter, você perceberá que aconteceu a diferença entre 2000 e 1500, o que dá aí, portanto, esse valor de R$500. Tá? Bom, eu quero fazer uma multiplicação. Vamos supor que você queira realizar uma bonificação aos seus funcionários, tá? Ou aos funcionários de uma empresa. Eu vou deixar aqui numa célula qualquer, eu vou colocar aqui na célula G11 um valor que apresenta casa decimal, que corresponde a uma porcentagem. Eu vou colocar aqui 0,2, certo? E você poderá transformar isso em porcentagem, tá? Basta ir lá no menu número e aí optar pelo formato porcentagem. Você perceberá a mudança desse formato de número. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui na célula D11 o sinal de igual para começar a fazer a minha multiplicação. Feito isso, eu vou agora fazer menção àquele valor presente em uma célula. Eu vou, por exemplo, colocar o valor 1500,
tá? Que corresponde à célula D3. O sinal, agora vem o sinal. O sinal da multiplicação não é o X, não é o pontinho que a gente está acostumado, mas sim o asterisco. Então aqui no Excel eu vou utilizar aqui Shift asterisco, tá? Para aparecer lá o símbolo asterisco na minha tela. E agora eu posso trancar uma célula que contenha uma porcentagem para cálculo de bonificação, tá? Eu vou trancar aquela célula G11 que contém o valor 0,2. Como fazer isso? Shift e cifrão. Vou fazer a menção à coluna que contém essa célula com o valor 0,2. No caso é G. Então, G. Vou colocar de novo o cifrão. Shift cifrão. E vou colocar agora, tá? Eu vou colocar aqui o número da linha, tá? 11. Isso vai fazer o trancamento. Se eu clicar, tá? Com a tecla Enter, eu vou ter o valor da bonificação para a Isabela, tá? Eu vou fazer isso novamente, só que agora na célula E3, sinal de igual, tá? E aí eu vou fazer aqui, vou colocar D3 asterisco, e agora vou fazer referência à célula G11, tá lá. Vou querer manter esse conteúdo trancado da célula G11. Só apertar F4. Aperta a tecla Enter, você terá o mesmo valor que nós obtivemos e que colocamos lá na célula D11. Quer obter a bonificação dos demais funcionários? Só você fazer com que o ponteiro do mouse se transforme em uma cruz com formato delgado, e aí você vai apertar o botão esquerdo, vai selecionar e arrastar, e vai soltar agora no final o botão esquerdo. Soltou, e aí você terá, portanto, a bonificação, tá? Por fim, a fórmula quociente. Então, vou colocar aqui na célula D12, tá? O início da palavra quociente. Já aparece lá no menu de contexto a função quociente. Aperta a tecla Tab, a palavra se completa e, além disso, coloca-se um parênteses. E aí, eu posso muito bem selecionar uma célula contendo valor. Eu escolhi aqui aleatoriamente, eu coloquei aqui valor da célula D4. Vou colocar ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o valor ou o número do divisor. No caso, vai ser 2, por exemplo. Não precisa nem fechar o parênteses para que aconteça a operação. Basta clicar na tecla Enter e aí você perceberá, tá, um número sem unidade, mas que você poderá transformar em valor indo até a opção número presente na guia de página inicial. E por fim, pessoal, para que a gente possa finalizar, eu vou aqui, né, e considere espaço para dúvidas. Eu vou abrir novamente aqui a minha planilha e vou agora selecionar duas colunas. Uma que contenha nomes dos funcionários e a outra que contenha valores do montante de vendas. Então, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei duas colunas a fim de formar gráficos, tá? Um gráfico, ele vai apresentar dentro de eixos. Eixo das coordenadas, ou eixo Y, eixo das abscissas, ou eixo X, certo? Eu vou fazer com que o eixo X, ou eixo das abscissas, seja correspondente aos nomes dos funcionários. E vou fazer com que o eixo Y, ou eixo das coordenadas, seja o valor do montante de vendas, tá certo? Daí eu vou até a opção Inserir, ou a guia Inserir, tá? E aí aparece, dentro do menu Gráficos, algumas opções, como gráfico de colunas, como gráfico de linhas e também como gráfico de pizza. Eu vou selecionar aqui o gráfico de colunas e dentro desse menu aparece um submenu. E aí eu vou clicar aqui no submenu coluna 2D. Clicou com o botão esquerdo, aparece esse gráfico que pode tampar aqueles dados e fazer com que você dê um aspecto visual melhor, tá,
ao seu relatório, tá? De uma gestão comercial, certo? Aqui eu posso fazer diversas modificações, pessoal, mas agora eu não vou fazer isso, tá ok? Eu vou, em um próximo workshop de nível intermediário, explicar como que a gente vai formatar esse gráfico, tá? E outras coisas a mais, outras coisas interessantes a mais, tá? Que você poderá mostrar ao seu chefe, certo? E aí você poderá fazer com que a sua carreira alavanque ainda mais com esse conhecimento de uma ferramenta muito poderosa, tá? Uma ferramenta que vai levar você depois a conhecer sobre a ferramenta Power BI, e depois você vai pular para uma linguagem de programação que é bastante utilizada na área de engenharia, nas áreas de engenharia, chamada Python, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês em futuros workshops, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero vê-los novamente, tá? Em futuras apresentações. Agora eu estarei abrindo o espaço para as perguntas, ok?